Olá, meus amigos e minhas amigas aí, concurseiros, né, e concurseiras aí de todo o Brasil que entraram aí nesse projeto fiscal. Hoje nós estamos começando aqui nossa segunda aula, né, de contabilidade completaço aí. Na primeira aula nós vimos todos aqueles conceitos iniciais de contabilidade, né, finalidade, objeto, azienda, as técnicas contábeis, as demonstrações, o que são as demonstrações contábeis, toda aquela parte inicial aí. E nós vimos que o objeto da contabilidade é o patrimônio. Lembra disso aí? Da última aula? Lembro. Patrimônio. Eu falei que o patrimônio, o conceito, né, o entendimento contábil de patrimônio é o que? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Esse patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então vamos aqui para o quadro para a gente falar justamente sobre isso, né? Para a gente entender mais um pouco, ver, né, a classificação de bens que vai ser necessária para a gente, esse tipo de coisa. Vamos aqui no quadro branco. Né? Então aí o patrimônio. Então, pessoal, o que é que acontece? Conforme a gente falou aí, o patrimônio vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações. Perfeito. Aí a gente tem que saber o que é cada uma coisa dessa aí. Bens. Bens é um conceito que vem lá do direito civil. É toda coisa, capaz de satisfazer a necessidade humana e sujeita a uma avaliação econômica, sujeita a uma avaliação em dinheiro. Certo? Então, bens, bem é uma coisa capaz de satisfazer a necessidade humana, e sujeito à avaliação econômica. Então, vamos lá. Um exemplo bom aqui é o ar. O ar que a gente respira, ele satisfaz a necessidade humana, não satisfaz? Satisfaz, a gente precisa respirar. Mas o ar é um bem? Não, o ar, do jeito que ele está aí na atmosfera, ele não é um bem, ele não está sujeito à avaliação econômica. Agora, a partir do momento que a White Martins pega, engarrafa aquele oxigênio para vender lá para os hospitais, olha como a coisa mudou. Ele satisfaz a necessidade humana? Satisfaz. Mas o objetivo ali é vender. Então ele está sujeito a uma avaliação econômica. Certo? Aí aquela coisa, a partir do momento que ela foi engarrafada, ela se transformou em quê? Num bem. Certo? Então todo bem é uma coisa. Mas nem toda coisa é um bem. Porque tem várias coisas que a gente não consegue avaliar economicamente. Certo? Então aí o conceito de bens, importante aí. Toda coisa que satisfaz a necessidade humana. Depois isso aqui está lá, satisfaz a necessidade humana e está sujeito à avaliação econômica. Mas tem que ter o quê? Uma avaliação econômica. Ok. E aí, pessoal, o que é que a gente precisa? Existem várias classificações de bens. Bens móveis, imóveis, bens fungíveis e infungíveis, diversas classificações de bens. Mas o que vai interessar para a gente vai ser a classificação de bens. Que a gente vai dividir aqui os bens, segundo a destinação deles. Os bens, eles podem ser bens numerários, bens numerários, segundo a destinação, bens numerários. O que são bens numerários? A gente vai ver numerários, o dinheiro no banco, é tudo aquilo que você utiliza para fazer pagamento, são bens numerários, certo? Então, uma destinação pode ser com os bens numerários. Uma outra, a gente tem aqui os chamados bens de uso. O que são os bens de uso? São os bens que a empresa usa na manutenção da atividade dela. Certo? Exemplo de um bem de uso, um imóvel, um veículo usado na atividade dela, são bens de uso. Certo? Então, a gente pode ter os bens numerários, dinheiro no banco, tudo isso aí vai ser bens numerários. Os bens de uso, a gente pode ter os bens de renda, certo? Segundo a destinação, a gente pode destinar um bem para renda. Ô Silvio, como seria isso, um bem de renda? Não estou entendendo. Se você compra um imóvel, olha só, e você vai dar destinação daquele imóvel para uso, ele é um bem de uso. Agora, se você comprou um imóvel para alugar, ele não vai ser um bem de uso, você não vai estar usando aquele imóvel, ele vai ser um bem de quê? Um bem de renda.
certo? E a gente pode ter também os chamados bens destinados à venda. Ou seja, são bens que você compra ou produz com intenção de revender, certo? Os bens de venda, nós temos aqui como exemplo, principal bem de venda é a mercadoria. A mercadoria é tudo aquilo que você compra para revender. Então, é um bem de venda. Ah, Silvio, e o produto? Qual é a diferença logo aí para você entender? Mercadorias e produto. Mercadoria você compra para revender. Produto não, produto você produziu. Você compra matéria-prima, processa aquela matéria-prima, chega um produto final e vende, certo? Então, tanto mercadorias quanto produtos são bens de venda, ou seja, serão destinados à venda, certo? Então, aí a gente tem uma classificação que normalmente a gente usa muito em contabilidade, né? A gente tem aí os bens numerários, os bens de uso, os bens de renda ou bens de venda. Então, na hora que a gente tiver todos os bens lá na contabilidade, ou vai ser bem numerário, ou de uso, ou de renda ou de venda. Certo? Então, se liga aí nesse negócio, né? Então, olha só, muitas vezes um bem, ele pode, né, de acordo com o objeto social da empresa, de acordo com o uso, um mesmo bem, ele poderia ser classificado em 3 dessa classificação de bens aí. Como assim, Silvio? Olha só, né? Você compra, por exemplo, um veículo para revender. Se sua empresa é revendedora de veículo, aquele veículo para a sua empresa é o quê? É uma mercadoria, certo? Aí seria um bem de venda. Se o objeto social da empresa, né? O objeto social, disse que é importantíssimo, lembra? Que é ali que vai dar a delimitação do que a empresa pode fazer. Certo? Então, se você comprou com a intenção de revender aquele veículo, ou você revende mesmo, você é uma revendedora de veículo, aquilo é um bem de venda. Agora, se você comprou um veículo para utilizar na manutenção da atividade da companhia, isso é um bem de quê? É um bem de uso. Ah, certo. Agora você comprou um veículo e vai alugar aquele veículo para obter renda. Ele vai ser um bem de quê? Um bem de renda. Certo? Então, muitas vezes, somente com aquela situação, veículo, você não pode dizer nada. Você tem que ver o quê? Qual é a destinação, qual é o objeto da empresa. Ok? Beleza. Uma outra classificação muito importante relativa a vendas, a bens, né, para a gente aí no curso, é quanto à tangibilidade. Certo? Quanto à tangibilidade, esses bens, escrevi tudo errado, né? Tangibilidade. Esses bens, eles podem ser bens tangíveis e intangíveis. O que é tangibilidade? É a materialidade, né? Você consegue pegar o bem, né? Você consegue, né, apalpar, pegar ali aquele bem? Consigo. Então ele é um bem material, ele é um bem o quê? Tangível, certo? Quanto à tangibilidade, os bens são classificados em bens tangíveis e bens intangíveis. Bens tangíveis são os bens materiais, certo? E aqui a gente vai ter como bens tangíveis, imóvel, máquina, tudo aí são bens o quê? Que você consegue pegar, certo? Os bens intangíveis são os bens que você não consegue pegar, não tem materialidade. Dá um exemplo, Silvio, uma marca. Uma marca, por exemplo, é um bem intangível. Muitas vezes você vai ter um direito de concessão, por exemplo, um direito de exploração, certo? Isso aí são denominados bens intangíveis, certo? Marca, patente, tudo isso são bens intangíveis. Então eu diria para você que a classificação mais importante que a gente precisa saber é essa aí. A classificação dos bens lá, a segunda destinação, bens, né? A gente vai ter lá os bens numerários, os bens de renda, os bens de venda e o bem de uso. E quanto à tangibilidade, que nós teremos esses denominados bens tangíveis e bens intangíveis. Certo? Beleza, não é? Então já deu aí para a gente ter uma noção boa aí, né? Que lá os bens da empresa, pessoal, a gente viu que você vai ter o bem que vai dar aquela destinação, mas você pode ter tanto bem tangível quanto intangível,
certo? Tanto bem tangível quanto tangível. Teve valor econômico, a gente vai registrar isso lá. Ok. Os direitos, pessoal, os direitos. Os direitos são créditos da empresa em poder de terceiro, né? São valores da empresa que estão em poder de terceiro. A regra é que esses direitos vai gerar o quê? Uma entrada de recursos para a empresa. Os direitos geram recebimento por parte da empresa. Eu diria que são o quê? Bens, né? Ou direitos, né? Ou créditos que estão em poder de terceiros, que você vai ter que receber isso aí, certo? Esses direitos, né? São créditos de terceiros em favor da empresa, né? São créditos, a gente vai colocar assim, crédito contra terceiros, valores a receber. Valores a receber de terceiros. Aí aqui, pessoal, então você vai ver logo como é que a gente vai ter um direito. Olha lá, se eu tenho assim, por exemplo, duplicata a receber, tá? Valor a receber. Nota promissória a receber. Isso é o quê? Isso é um direito. Imposto ICMS, por exemplo, a recuperar. Significa que a empresa tem um crédito de ICMS. Então isso vai ser o quê? Um direito. Certo? As, né? Como a gente já viu direito, a gente tem também o quê? As obrigações. Certo? As obrigações. E o que vão ser as obrigações? São dívidas da empresa. Dívidas da empresa, né, para com terceiros. Né, para com terceiros. Aí nós vamos ter aqui nessas obrigações, normalmente o verbo já te diz se aquilo é um direito ou se aquilo é uma obrigação. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma duplicatas a pagar, aquilo vai ser uma obrigação. Se eu tenho uma duplicata a receber, aquilo vai ser o quê? Um direito. Se eu tenho um imposto a recuperar, aquilo é um direito. Se eu tenho um imposto a recolher, aquilo é uma obrigação. Se eu tenho uma nota promissória a pagar, aquilo é uma obrigação. Certo? Então, nota promissória a pagar, isso aqui nós vamos ter o quê? Obrigação. Certo? Então, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Certo? O patrimônio é esse conjunto de bens, direitos e obrigações. Beleza. O patrimônio contábil, a gente vai lá na contabilidade, a gente vai ter o patrimônio, né, analisado tanto pelo aspecto, pessoal, qualitativo, certo? Qualitativo, quanto o aspecto quantitativo vai me interessar. Como assim, Silvio? Qual é a diferença desse negócio aí? Né? Por exemplo, a gente já viu bens, esse tipo de coisa, mas olha só, pessoal, o aspecto qualitativo é a natureza dos elementos patrimoniais. Como assim? Não entendi a natureza dos elementos, né? Por exemplo, mercadoria, aquilo que você tem lá, mercadoria, a gente está avaliando aquele bem sob o aspecto o quê? Qualitativo. Agora eu falo assim, a empresa tem 100 mil de mercadorias. Então aí já vem, ó, mercadorias, 100 mil. Então essa natureza dos elementos patrimoniais, é ele, o patrimônio sendo visto sob o aspecto o quê? Sob o aspecto qualitativo. Certo? É dar nome aos elementos lá do patrimônio. Certo? Agora, a partir do momento que você quantifica, que você dá valores monetários para aqueles elementos do patrimônio, a gente está avaliando, né, aquele patrimônio sob a ótica o quê? Quantitativa. Certo? Então, muitas vezes, pessoal, um patrimônio, ele tem a mesma quantidade, ou seja, ele vai ter lá um conjunto de bens e direitos, né, de 100 mil. Beleza, quantitativamente eles são iguais, mas a qualidade dele é diferente. Uns podem ter mais veículos, outros podem ter mais mercadoria. Então, na contabilidade aqui, nós vamos analisar os elementos do patrimônio, bens, direitos, obrigações, tanto pelo aspecto qualitativo, né, o nome daqueles elementos, quanto pelo aspecto quantitativo, dar valores monetários a ele aí. Certo? Beleza, né? Aí, pessoal, a gente viu, né, que o patrimônio é esse conjunto de bens, direitos e obrigações. Ou seja, a gente tem uma parte do patrimônio que é uma parte boa, não tem? Temos, claro.
Qual é a parte boa, a parte positiva do patrimônio? A parte positiva do patrimônio são os bens e direitos, certo? E a parte negativa lá do patrimônio, a gente vai ter o quê? As obrigações, certo? As obrigações. Beleza, né? Então nós temos a parte positiva do patrimônio, que a gente tem os bens e o direito, e a parte negativa do patrimônio, que nós temos as obrigações, certo? Aí, presta atenção para a gente entender uma coisa, né? O que é que acontece? Você que está aí, você resolve colocar um investimento. Diz, eu vou parar essa zorra de estudar para concurso, esse negócio está me enchendo o saco, ficar assistindo essas aulas de Silvio à noite, né? Então eu vou montar uma padaria. Vou montar uma padaria, pelo menos eu vou ter pão todo dia lá para comer. Aí você resolve montar uma padaria. Aí você tem, vamos supor, você precisa para o imóvel, precisa para as máquinas, você precisa de 100 mil. Né? Se você precisa de 100 mil, você tem que ter esse recurso, não tem? Tem, você tem que ter esse recurso. Aí, olha só, pessoal. Então, o que é? Eu vou ter esse recurso meu, dinheiro meu, né? Dinheiro da... Né? Então, capital próprio que eu vou ter. Então, eu tenho 30 mil. Beleza, eu tenho 30 mil aqui, certo? Que eu vou montar minha empresa. Eu tenho esse capital é meu. Mas, para eu montar a empresa, pessoal, eu preciso de um imóvel, certo? Um imóvel. E o valor desse imóvel é 60 mil. E eu preciso máquinas e equipamentos. E o valor dessas máquinas e equipamentos vão ser de 40 mil. Então, na realidade, para montar minha padaria, né, eu vou precisar de quanto? De 100 mil. Não estou precisando de 100 mil? Estou. Eu vou montar minha padaria e eu estou precisando lá de 100 mil, certo? Aí, mas só que eu só tenho de dinheiro 30 mil. Ah, certo, mas eu posso chegar no banco e tomar um empréstimo. Eu não tenho nome sujo, eu chego no banco e tomo um empréstimo. Eu tomo um empréstimo de quanto? De 70 mil. Certo? Então, isso aqui vai nos dar uma noção geral da coisa, não é? Então, essa parte positiva do patrimônio, a gente vai chamar essa parte positiva do patrimônio, que são os bens e os direitos, a gente vai chamar essa parte positiva do patrimônio de quê? De ativo, certo? Então, quero que vocês saibam, a parte positiva, os bens e direitos, vão receber em contabilidade esse nome do ativo e vai estar representado nessa lógica patrimonial do lado quê? Do lado esquerdo. A gente vai ver que depois isso aqui vai se transformar num balanço patrimonial, aquele demonstrativo obrigatório para todo e qualquer tipo de empresa. Então, eu precisei montar uma empresa, eu precisei de um imóvel e máquinas, 60 com 40 mil, 100 mil. Aí, eu tinha 30 mil e eu tomei um empréstimo de 70. Aqui são as obrigações. E esse lado direito das obrigações, isso aqui é chamado de quê, meu amigo? Isso aqui é chamado de passivo, certo? Então nós temos o ativo e nós vamos ter o passivo. Essa é a estrutura que a gente vai estudar para o resto da vida. O ativo é composto de quê? De bens e direitos. O passivo é composto de quê? De obrigações. Sendo que esse passivo vai ter sempre que ser igual a quem, pessoal? Ao ativo. O passivo tem que sempre ser igual ao ativo. Porque presta atenção, para eu investir aqui no ativo, o ativo foi o quê? Meus investimentos. Isso aqui, lembra? É minha padaria. Né? Para eu investir no ativo, eu tive que ter recurso. Mas eu não tive o recurso todo, eu tive que tomar o quê? Empréstimo. Então, isso aqui, pessoal, foi o que você investiu. Isso aqui foi os seus recursos. Ah, certo. Então, para que você faça um investimento, você tem que ter recurso. Isso vai ser a base da contabilidade. Tem que estar o quê? Por isso que o nome é balanço patrimonial. Tem que estar balançado. O ativo, que são os investimentos, tem que ser igual ao passivo, que são as origens de recurso. Certo? O passivo são as origens de recurso. Então, isso aqui vai ser nossa base de tudo. Certo?
o lado esquerdo é o lado, né, é a parte positiva. O lado esquerdo é a parte positiva, o lado direito é a parte negativa. Essa parte positiva, aí em contabilidade a gente vai chamar o quê? A gente vai chamar de ativo. A parte negativa a gente vai chamar de passivo. Ah, eu já vi, Silvio. Então quer dizer que o ativo são os investimentos da empresa. Agora, para que você invista lá nos ativos, você tem que ter uma origem de recurso. E a gente viu que isso tem que ser igual. Então, o ativo tem que ser igual ao passivo. Os investimentos têm que ser igual às origens, né? Como é que eu vou poder gastar uma coisa se eu não tenho o quê, pessoal? Se eu não tenho um recurso, certo? Então, naquele exemplo, nós vimos lá que a empresa, ela precisava de um imóvel, e o valor do imóvel foi de 60 mil, e ela também precisava de máquinas e equipamentos, que foram de 40 mil. Para isso, ela tinha um capital, recurso próprio, ela tinha recurso próprio de quanto? De 30 ou de 70 mil? De 30 mil. Ela tinha esse recurso próprio de 30 mil, e ela pegou e tomou um empréstimo. Tomou um empréstimo de quanto? De 70 mil. Aí a gente vai ver algumas figuras agora, né? Então, o ativo, ele é representado aqui, né, através de quem, pessoal? Dos bens e direitos, certo? Bens e direitos, a parte positiva vai estar do lado esquerdo. Essa aula de hoje a gente tem que aprender isso. Lado esquerdo, ativo, bens e direitos. Né, tem que dar lá o que, pessoal? Ele avaliado qualitativamente, o nome dos elementos e quantitativamente os valores. Do lado negativo a gente tem o passivo, as obrigações. Agora vem aqui comigo, raciocine comigo, meu amigo. Essas obrigações aqui, a gente tem obrigações de dois tipos. Quais são as obrigações de dois tipos? Essa obrigação aqui, eu tomei dinheiro na mão de quem? Do banco, tomei dinheiro na mão de terceiros. Esse negócio aqui vai ser uma coisa que vai ser exigida. Então, essa parte aqui é chamado de passivo exigível. Por que passivo exigível? Porque vai ser exigido lá por quem eu tomei o dinheiro. Seja banco, seja quem for. Ele vai precisar daquele dinheiro, vai querer aquele dinheiro. E essa parte, pessoal, de capital próprio, essa parte é recurso que meu, né, que a gente vai ver, que a gente vai separar o cidadão da empresa, mas é um capital próprio. Essa parte do capital próprio recebe o nome capital próprio, o capital próprio lá é a mesma coisa de que? De patrimônio líquido. Patrimônio líquido, certo? Só que esse patrimônio líquido é a origem de recurso? É. É a obrigação? É. Por que é a obrigação? Porque quando a gente está analisando isso aqui é uma empresa. Isso aqui passou, saiu do cidadão, você, e passou para ser empresa Estrela, a padaria Estrela d'Alva. Então o que é que acontece? Isso aqui vão ser bens que o patrimônio ele vai ter que ser segregado. A gente vai ver que tem um princípio contábil que diz que o patrimônio dos sócios tem que ser separado, dissociado do patrimônio da empresa. Então o que é que acontece? Esse passivo exigível aqui é uma dívida que você tem para com terceiros. A empresa tem essa dívida para com terceiros. Mas esse capital próprio, que como eu já lhe disse aqui, que o nome disso é patrimônio líquido, você olhando para a empresa, ela é uma dívida da empresa também. Mas ela é uma dívida da empresa para com quem? Para com os sócios. E se é uma dívida para com os sócios, não é uma dívida o quê? Exigível. Certo? Então aqui agora a gente tem que ver a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é composta de quê? De bens e direitos. A parte negativa é composta de quê? De obrigações. Né? Obrigações, a gente vai ter obrigações para com terceiros, que são obrigações o quê? Exigíveis, e obrigação para com os sócios, que essas obrigações para com os sócios não é exigível, certo? Beleza, então essa aqui a gente vai bater mais nesse negócio, bater bem, mas isso é importantíssimo, certo? Então já sei que o ativo vai ser igual ao passivo. E quem é o passivo? O passivo vai ser composto de duas situações. Ó. Vai ser composto dessa parte de passivo exigível e dessa parte de quê? De capital próprio, dessa parte de PL. Então eu sei
que o ativo vai ser igual ao passivo exigível mais quem? Mais o PL. Certo? Isso aqui é base de contabilidade. Se você entendeu isso aqui que eu estou lhe explicando agora, pode jogar as mãos para cima, você aprendeu tudo de contabilidade. Certo? O ativo... E o ativo são o quê? São os investimentos da empresa. O ativo são os investimentos da empresa. O ativo vai ser igual ao passivo exigível, que são as obrigações para com terceiros, mais o PL, que é o capital próprio, aquele capital que você começou, quando você desistiu, pensou, não vou estudar mais contabilidade, vou montar aquela padaria. Você não tinha 30 mil? Aquilo ali foi o seu capital próprio. Certo? Então, isso aqui, ó, é sua origem de recursos. Isso aqui vai ser sua origem de recursos. E o ativo são seus investimentos. São os valores que você, o quê? Aplicou. Aplicou, certo? Então aqui são os valores que você aplicou. Então aí a gente viu, né? A parte positiva é chamada de ativo, são os bens e direitos. A parte negativa, todo lado direito é chamado de passivo. Agora ali no lado direito tem uma parte que é exigível, tem uma parte que é de quem? De terceiros, e tem outra parte que é de quem, pessoal? Dois sócios. Portanto, eu lhe falei que o ativo tem que ser igual ao passivo mais o PL, certo? O passivo exigível, né? Mais o PL. Certo? O ativo tem que ser igual ao passivo exigível mais PL. Isso é nossa base de tudo. Para eu aplicar alguma coisa, eu tenho que ter recurso. E o recurso vai estar onde? Ou eu vou tomar na mão de terceiro, ou eu tenho que arrumar com quem? Com os sócios. Certo? Isso aí é nossa base de tudo em contabilidade. Certo? Beleza, Silvio, beleza. Então, pessoal, a gente já viu aí agora que essa parte, o lado esquerdo agora, a gente sabe que o lado esquerdo é a parte positiva, é bens e direitos. Mas a partir de agora, a gente já vai chamar esse lado esquerdo aqui de quê? De ativo. Esse lado direito, a gente vai chamar de passivo. O que é que você tem que saber? Que o ativo tem que ser igual ao passivo. Porque o passivo é onde a empresa vai obter o quê? Recursos. Para investir aonde? No ativo. Certo? Beleza. Aí dentro desse passivo, a gente tem uma parte que é passivo exigível, né? São aquelas dívidas com terceiro, e outra parte que vai ser o quê? O PL. E Silvio me falou que o ativo, né, vai ser igual ao passivo mais o PL. Passivo exigível, certo? Mais o PL. Perfeito. Ativo é igual, passivo exigível mais PL. Aí vamos ver algumas situações. Vamos supor, pessoal, que você tenha um ativo. Se você tiver um ativo de 100 mil e se você tiver um passivo exigível de 60 mil, o que é que isso significa? Que você vai ter um PL, você vai ter uma situação líquida, um capital próprio de quanto? Olha só, se ativo é igual passivo exigível mais PL, isso implica que o PL vai ser igual a quem? O PL, que é o recurso de quem? Dois sócios, vai ser igual a ativo menos passivo exigível, certo? Logo, o PL vai ser igual. O ativo foi quanto? O ativo foi 100 mil, menos o passivo exigível foi 60 mil, logo o PL é quanto? É 40 mil, significa que a empresa tem uma situação líquida positiva, né? Isso é bom, ela tem capital, se for acabar agora, ela tem dinheiro para distribuir para quem? Para distribuir para os sócios, certo? Então, o ativo é igual ao passivo exigível mais o PL. Em função disso aí, a gente tem, né, isolando o PL, que o PL, essa situação líquida, vai ser igual à diferença entre quem, pessoal? Entre o ativo e o passivo exigível, certo? Então, em função disso aqui, a gente vai ter várias situações. A gente vai ter ativo, né? Esse caso aqui, o ativo foi maior do que o passivo. A gente pode ter ativo igual a passivo. A gente pode ter ativo menor que passivo, né? E aí a gente vai ter situações nulas, situações superavitárias, situações deficitárias. Mas isso aí a gente já vê aí no próximo bloco. Até já!